Bora falar de futebol? Jogaço no Newton Santos, o Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0 e claro que eu vou entrar no detalhe desse jogo para você aqui nesse vídeo, mas antes eu quero já deixar um spoilerzinho, tá? Os dois melhores jogadores do confronto mostram o que foi o jogo. E eu vou contar quem são esses dois caras já já. Antes, eu vou me apresentar para quem está chegando agora no canal. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Então aproveita e me dá uma moral. Se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho do Hype, é um botão novo que tem aqui do YouTube para dar uma moral para o trabalho, é um teste que o YouTube está fazendo com alguns canais. Clica aqui que vai ser importante para mim, além de já deixar o clique no like, no joinha. Fez essas ações? Matou isso agora? Maravilha! Então, bora pro vídeo e depois você deixa um comentário aqui embaixo, combinado? Seguinte, os dois melhores jogadores da partida, eles entregam o que foi o jogo. A gente está falando de uma partida de 16 finalizações do Botafogo contra 18 do Palmeiras. As duas equipes muito ativas no ataque. Ativas e chegando a concluir as suas jogadas. E no fim das contas, pela qualidade que as equipes têm, 1-0 foi pouco, é bem verdade. E muito por conta dos dois goleiros, o Everton e John. O resultado poderia ser outro, o Palmeiras poderia ter vencido por 1-0 também, que estaria super bem pago. Foi um jogo muito equilibrado, onde as duas equipes criaram diversas oportunidades e alternaram momentos do jogo, né? Um Botafogo que foi muito mais vertical do que o Palmeiras, em muitas ocasiões puxou mais o time para trás para tentar usar os espaços com a velocidade que tinha. O Tiquinho mesmo nem foi um cara muito de ficar parado lá na frente, né? O Tiquinho abria espaço o tempo todo, vinha trabalhar mais próximo do círculo central em várias ocasiões, para Savarino disparar, para Júnior Santos disparar, para usar mesmo a velocidade do Luiz Henrique e tentar explorar esses espaços com a zaga do Palmeiras indo um pouco mais para frente no campo de ataque, subindo a marcação para cima do Botafogo. O Botafogo, inclusive, acabou sendo mais vertical do que o Palmeiras, tá? O Botafogo trocou menos passes ao longo do jogo, bem menos passes do que o Palmeiras, e deu muito mais bolas longas do que o Palmeiras, que tentou desacelerar um pouco o ritmo do jogo, né? Natural, tá jogando fora de casa, diante de um adversário que é muito perigoso, que tá muito bem no campeonato, que tá se sentindo confiante. O natural é você pegar esse ambiente de quase 40 mil pessoas e tentar esfriar, jogar com um pouco mais de calma, não deixar o jogo ficar atropelado. Mesmo assim, o Palmeiras foi muito agressivo também. E claro, isso se mostra justamente nas boas atuações do John e do Everton, os dois caras do jogo. Mas o que faltou para o Palmeiras sair com a vitória, por exemplo? O que será que faltou para o Palmeiras conseguir meter a bola na rede? Bom, o que faltou mesmo, e o próprio Abel Ferreira falou na entrevista coletiva, foi a pequena eficácia que o Botafogo tem. Porque, nesse jogo especificamente, né? Porque o próprio Botafogo criou várias chances e só meteu uma bola na rede. Veja só, para você ter uma ideia, aos 2 minutos o Botafogo já tinha criado a primeira oportunidade. E o Botafogo usou muito os lados do campo com velocidade, né? O Luiz Henrique cruzou a bola para o Júnior Santos, Luiz Henrique pela direita, né? Até porque o Botafogo usou bastante esse lado direito do campo, porque o lado esquerdo estava preso com o Estevão, né? E isso foi algo bem inteligente do Arthur fazer. O Marçal não apoiou tanto no campo de ataque, porque se ele resolve subir, o Estevão fica solto lá. E o Estevão solto causa um estrago danado, a gente não tem dúvida disso. Então o Botafogo tratou de fechar esse espaço e deixar muito mais o Damian subir. E isso apareceu claramente no jogo, porque o Damian estava jogando muitas vezes para fazer cruzamentos ou até por dentro, quando o ponta caía por fora, né? Mas enfim, para você ter uma ideia e mostrar um pouco de como esse jogo foi aberto, aos 2 minutos já tinha o Luiz Henrique pelo lado direito, explorando uma jogada, cruzando para o Júnior Santos bater de cara no gol, mas o chute saiu mascado com o Gomes travando. Aos 9 minutos já teve o Savarino lá pela direita, e isso é algo muito interessante da dinâmica do Botafogo, porque os jogadores não se prendem a uma posição exata. Você vai ver o Luiz Henrique às vezes caindo por um lado, o Savarino caindo por outro, o Tiquinho saindo justamente dessa posição central para algum dos meias atacar essa posição, então às vezes ele vai aparecer até como um armador, enfim, muito interessante a dinâmica ofensiva desses 4 atacantes do Botafogo, né? E aí, teve o Savarino soltando essa bola para o Marlon Freitas aparecer nesse vácuo, foi um vácuo que o Tiquinho abriu ali, e aparecer cara a cara para bater, defesaça do Everton, olha só o Everton já aparecendo.
Aos 37 minutos, estou falando basicamente do Botafogo para mostrar como foi a dinâmica de ataque, né? Teve o Damian Soares cruzando, também numa jogada de velocidade pelo lado direito, o Savarino ajeitando para trás e o Luiz Henrique batendo para outra defesaça do Everton e tome o Everton aparecendo. Aí no último lance, um dos últimos do primeiro tempo, mais uma vez aos 45, o Savarino dispara para tocar para o Luiz Henrique, mas o menino consegue travar o chute na hora H e ele tem que rolar para o Marlon Freitas bater e o Everton encaixar e fazer mais uma defesa. De novo, na velocidade, né? Tanto pelo lado direito, principalmente pelo lado direito, quanto pelo lado esquerdo com o Savarino. No segundo tempo, o gol do Botafogo sai na velocidade, porque o Marlon Freitas ele lança o Luiz Henrique numa roubada de bola do Bastos, a bola passa pelo Piquerez com o Palmeiras mais adiantado e aí o Luiz Henrique vai para o que ele gosta, para o mano a mano contra o Murilo. Corta para a direita e consegue fazer o cruzamento para o Tiquinho, que percebe o Marcos Rocha avançando para fechar o que seria um passe no segundo pau e ele trava a corrida, o Marcos Rocha dispara, o Luiz Henrique vê que o Tiquinho ficou, solta a bola para trás e aí o Tiquinho mete na rede para abrir o placar e fazer o gol da vitória. Além dessas jogadas pelo lado em velocidade, o Botafogo ainda teve, por exemplo, um contra-ataque com o Júnior Santos, batendo para o Everton fazer a defesa, mas esse contra-ataque saiu de uma paulada que o Rony deu de fora da área, ela bateu no zagueiro, espirrou e ficou para o Júnior Santos disparar. Não foi pelo lado, foi por dentro mesmo. E também teve ainda o menino dando um passe errado aos 8 minutos do segundo tempo nos pés do Damian Soares, que enfiou a bola por dentro para o Júnior Santos bater cara a cara e o Everton fazer a defesa. Veja só quantas vezes eu citei o Everton fazendo defesas, né? E aí você vai falar, pô, o Palmeiras jogou muito mal, olha quantas defesas o Everton teve que fazer e ainda pintou oportunidade do Everton salvar 2 vezes o Botafogo de ampliar o placar, né? Já estava 1-0 e o Tiquinho recebeu uma boa jogada de Júnior Santos e Savarino no contragolpe para bater girando em cima do Murilo, o Everton salvando e o Igor Jesus no finalzinho do jogo, num contra-ataque, o Everton pegando de novo. Foi uma partidaça do Everton, que sofreu só um gol, a fase do Everton é fantástica. E o Palmeiras, deixou barato? Claro que não. O John foi fundamental para que o Palmeiras não abrisse o placar antes do Botafogo, que foi abrir só aos 8 minutos do segundo tempo. Veja só, o Rony, ele consegue brigar por uma bola perdida, isso aos 5 minutos de jogo, porque o jogo foi muito elétrico. Uma bola perdida na linha de fundo, ele briga e consegue soltar para o Veiga na pequena área, finalizar de frente para o gol, mas na hora que o Veiga vai chutar, o Marlon Freitas consegue travar e tirar literalmente o doce da boca da criança. Aos 5 minutos o Veiga teria uma finalização na pequena área de frente para o gol, o Marlon Freitas salva, seria 1-0 para o Palmeiras ali. Tem uma virada de jogo do menino para o Estevão, fazer uma jogada muito parecida com a do gol do Botafogo, inclusive, que ele corta para fora e aí ele solta para trás, mas nessa soltada para trás ninguém aparece. E a gente está falando de uma jogada que, vamos lembrar, o gol do Botafogo sai com o Luiz Henrique soltando, driblando para fora, soltando a bola para trás e alguém aparecendo, né? Aos 17 minutos, olha só, tudo no primeiro tempo, o Rocha rouba uma bola na intermediária e serve o Flaco por dentro, Flaco cara a cara com o John, defesaça do John, para impedir o 1-0 do Palmeiras aos 17 do primeiro tempo. Defesaça do John. Veja só, em 15 minutos de jogo, 17 minutos de jogo, já estou falando de 3 boas oportunidades do Palmeiras. Tem ainda, depois dessa defesaça do John, um bate e rebate na área no escanteio que sobra para o menino soltar um foguete, a bola passa raspando a trave esquerda do John. E ainda tem, no primeiro tempo, aos 29 minutos, o Rony invertendo uma bola para o Estevão ficar mano a mano, livre, de novo driblar para a linha de fundo, cruzar e ninguém aparecer. Então, o Palmeiras, ele criou, o Palmeiras chegou até o momento do gol do Botafogo com algumas oportunidades, mas não colocou a bola na rede. E o John foi muito importante. E aí vem o gol do Botafogo e o Palmeiras continua criando, porque no segundo tempo, aos 16 minutos, o gol sai aos 8, o Gomes lança uma bola que espirra na zaga e o Piquerez solta um foguete. Mas nesse foguete que ele solta, o John faz uma belíssima defesa, foguete de trivela. Aos 19 minutos, o Gabriel Menino de novo consegue um cruzamento perigosíssimo para o Flaco Lopes desviar de solo na pequena área e o John fazer outra grande defesa. Veja só, mais uma vez, citei ótimas defesas do John aqui, tanto no 0-0 quanto no 1-0 ainda. E aí depois o Abel Ferreira começa
a mexer e colocar novas peças em campo, né? O Felipe Anderson faz a sua estreia jogando pelo lado esquerdo, o Maurício faz a sua estreia jogando pelo lado direito, como meias, deixando por dentro tanto o Veiga, depois o Mike, né, quanto o Dudu, que também entrou em campo. O Palmeiras ficou numa espécie de 4-1-4-1, com o Flaco mais à frente, e deixou ali atrás só o Aníbal Moreno na proteção. Depois o Caio Paulista acabou entrando, jogou o Maurício um pouco mais para dentro, e o Palmeiras passou a tentar alguns cruzamentos, justamente de pé trocado, para tentar fazer aquele chuveirinho na direção da área, né? O Dudu de perna direita, o Caio Paulista de perna esquerda, o Felipe Anderson tentou finalização de fora da área. Ainda assim o Palmeiras teve volume, mas o Botafogo conseguiu impedir que esses cruzamentos se tornassem perigosos. Mas o Palmeiras teve bastante volume, colocando vários atacantes. O fato é que o Botafogo, na minha opinião, criou mais do que o Palmeiras, foi mais perigoso do que o Palmeiras, obrigou mais o Everton a trabalhar do que o John, mas o John foi fundamental, assim como o próprio Everton. Foram os dois melhores jogadores em campo, os mais decisivos em campo, na minha concepção. E aí eu vou entrar num último ponto que eu sei que é delicado, e eu gosto muito mais de analisar campo e bola, de analisar como as equipes se comportaram. Inclusive o Botafogo colocou o Tietê em campo, colocou o Danilo Barbosa em campo, começou a povoar o meio para travar a criação do Palmeiras, e o Arthur Jorge conseguiu travar essa criação, mesmo com peças muito interessantes. O Felipe Anderson, inclusive, estreou muito bem, né? Tanto sem bola quanto com bola. O Maurício pouco apareceu, o Dudu soltou um pouquinho mais o freio de mão. Ainda assim, é muito difícil, e antes de entrar nesse ponto delicado que é de arbitragem, é muito difícil qualquer jogador que sai do banco de reservas entrar no mesmo ritmo frenético que estava o jogo. Então é natural que o jogo caia um pouco de agressividade, de ritmo, de intensidade, quando os reservas entram num jogo que está a 220. Nenhum reserva sai do aquecimento a 220. É muito raro. Então é natural que o Palmeiras também não tenha conseguido criar tanto quanto poderia com esses caras que certamente vão fazer do Palmeiras um time ainda mais criativo. Felipe Anderson é claramente titular, o Maurício entrando com o tempo vai gerar dinâmica nesse time do Palmeiras também, porque tem essa capacidade tanto por dentro quanto pela direita. O próprio Dudu soltando o freio de mão também, enfim. Eles poderiam entregar muito mais e podem entregar muito mais, só que o jogo estava numa energia muito alta para qualquer jogador do banco mudar a partida, né? E aí a gente tem que falar do erro de arbitragem, na minha concepção. Eu não queria falar, por isso que eu deixei para o fim do vídeo. Eu acho que o jogo se desenhou no 11 contra 11 e a gente tem que analisar o 11 contra 11, apesar do erro de arbitragem. Mas é claro que aos 3 minutos de jogo, na minha concepção, o Daronco errou. O Daronco não foi bem, o VAR não foi bem, porque o Flaco recebeu um lançamento do Everton em posição legal, já havia ganhado espaço para disparar com campo livre e mais à frente com a bola, ficar cara a cara com o John, e claramente o Alexander Barbosa, que já havia perdido na corrida. Os seus companheiros estavam atrás da linha do Flaco e atrás da linha da bola. O Alexander Barbosa optou por, já atrás do Flaco, agarrá-lo com ele já à frente, ou seja, já não havia uma disputa lado a lado, um empurrando o outro. O Flaco já estava à frente do Alexander Barbosa, e ele acaba fazendo uma falta na qual o Flaco estava inteiro na jogada, com a bola à sua frente e campo livre para disparar. Na minha concepção, era para cartão vermelho, mudaria completamente o jogo, eu não tenho dúvida. Agora, erro claro, interferiu no confronto. Isso garante que o Palmeiras venceria o jogo, garante que o Botafogo perderia o jogo, que o jogo terminaria empatado, não garante nada. Por isso que eu analisei muito o jogo primeiro, para falar sobre essa grande partida, mas não posso deixar de fazer o registro do claro erro de arbitragem que interferiu no desenrolar do jogo, isso é fato. Mas, dito isso, eu quero a sua opinião aqui embaixo, evidentemente, que é muito bem-vinda, já quase 15 minutos de vídeo, também não gosto de passar muito disso para que você possa assistir outros conteúdos, fazer outras coisas, mas eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Inclusive escreve aí embaixo, eu cheguei até o fim do vídeo, que eu vou ficar muito contente também, como a galera sempre faz. Maravilha? Então é o seguinte, quero a sua opinião sobre o jogo, quero a sua opinião sobre a questão da arbitragem, quero o que você tiver a agregar aí aqui embaixo, que você debata com a galera também. Compartilhe o vídeo para todo mundo, clica no hype, clica no like, clica no botão de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações e bora falar de futebol.